Oi, galerinha, tudo bem? Aqui é a tia Amanda para mais um Clube Bíblico Online. Estou muito animada, espero que vocês também estejam muito animados. E vem com a gente rapidão. Chama o papai e a mamãe, eu vou contar até 10 para vocês chamarem todo mundo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, tempo encerrado e vamos juntos agora. Ó, aqui, eu não sei se vocês lembram sobre os dois últimos sábados que a gente falou sobre um assunto que a gente tá falando e hoje eu vou continuar falando sobre ele. E quem lembra, parabéns. E quem não lembra, fica aí que eu vou explicar, eu vou falar novamente sobre o que a gente tá falando. Combinado? Bem rapidinho, mas a gente fala. Estamos falando sobre missões. Então, missões é algo que está no coração de Deus. A missão do Senhor é reconciliar todos. Ele veio ao mundo para que a gente possa novamente voltar ao Senhor, ter esse relacionamento com o Senhor. Então, a missão do Senhor é que todos conheçam a Ele. E a nossa missão hoje é fazer o Senhor conhecido. É conhecer ao Senhor e fazer Ele conhecido em todos os lugares. Então, vamos falar um pouquinho sobre missões, como a gente pode fazer, E estamos contando a história missionária da missionária Maria, e ela parou num ponto muito legal e a gente vai descobrir hoje como está essa história. Ó, são 4 coisas que eu quero falar primeiro. A gente precisa conhecer o lugar onde a gente vai estar orando, ou a gente vai ir quando o Senhor nos envia para algum lugar, a gente precisa conhecer esses lugares, a gente precisa conhecer para a gente poder orar por eles. Então, a gente precisa conhecer como que é lá, qual país é, tal, qual povo é. E é muito importante isso a gente conhecer, para depois a gente fazer uma das coisas que é extremamente importante, que é orar. Orar por essas pessoas, orar pelos missionários. Quando a gente conhece, fica mais fácil, porque a gente já conhece, então a gente vai saber pelo que orar, como orar, a respeito do que orar. Então, isso é muito importante, a gente conhecer e o orar também. Então, 2 coisas já foi. O próximo é ofertar. Isso é muito importante, muito importante. E o Senhor, Ele não quer, grandes ofertas, mas ofertas do coração realmente. Aquilo que o Senhor gerar no nosso coração que a gente possa ofertar. Amém? E o próximo é o ir, a gente falar de Jesus. Aqui, ó, são crianças e eles estão falando uma para outra do amor de Jesus. Então, que a gente possa espalhar esse amor de Jesus aonde a gente for. A gente possa levar o evangelho para todo lugar. Como eu já disse, fazer Jesus conhecido em todos os lugares. E que as pessoas não conheçam apenas de ouvir falar, mas conheçam de ter um encontro verdadeiro com elas. Assim como eu e você teve, e se ainda você não teve, que hoje você possa ter esse encontro com o Senhor. Amém? Amém, galerinha. Então, ó, vamos começar com a nossa história. Mas primeiro eu quero ler um versículo com vocês, que está lá em Josué, em Josué, capítulo 1, versículo 9. Assim, ó. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então aqui fala, ó. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então aqui fala, quando fala não se apavore, não tenha medo, pois o Senhor, Ele vai estar em todos os momentos com você. Então hoje eu quero dizer para vocês, seja forte e corajoso. E a gente vai ver o que isso tem a ver com a nossa história hoje, beleza? Então vamos lá. Vocês lembram que parte parou? Não lembram? Então a gente vai descobrir hoje. Semana passada foi a tia Rebeca que contou a história. E ela parou num ponto muito importante da história da Maria, da missionária Maria. Aqui, ó, vou dar uma resumida. Essa aqui é Maria, a mãe dela e o pai dela. Eles estavam numa noite que o pai dela bebia muito. E ele chegou de noite, chegou bravo e começou a brigar com elas. E mandou Maria dormir fora da casa. E Maria passou a noite inteira fora da casa dela. Mas logo depois de manhã, o pai dela saiu, triste, cabisbaixo, e ela pedia socorro de noite. Ela falava, papai, me perdoa, que eu possa voltar, que ela deixasse ela entrar novamente na casa. Mas o pai dela não deixou. Então, ela passou a noite inteira fora da casa dela, dormiu fora. E Maria, ela tinha mais 6 irmãos.
irmãos menores que ela, então ela era a mais nova dos 7 filhos, a mais velha, quer dizer, dos 7 filhos. E depois de manhã, o pai dela passou e ela voltou para casa e tudo mais. E a mãe dela, o pai dela bebia muito naquele lugar. Então eles falaram assim, vamos se mudar. E eles se mudaram para um outro lugar. E lá naquele lugar tinha uma senhora que fazia biscoito, fazia pãozinhos, e ela sempre reunia as crianças, sabe? Sempre reunia as crianças, e ela falava de Jesus, mas de uma forma dura, sabe? Tipo, se você pecar, você vai pro inferno, entendeu? De uma forma que não falava totalmente do amor de Jesus, entendeu? Mas somente sobre o castigo que se a gente fizesse errado a gente levaria. Mas naquele dia, a Maria, ela conheceu Jesus. E mesmo sendo daquela forma, o Senhor Jesus mostrou para ela um encontro verdadeiro, assim como ele quer ter hoje com você aí, como ele teve comigo e ele quer ter todos os dias esse encontro onde ele possa mostrar o amor dele e se revelar a nós. Então Maria teve esse encontro, aceitou Jesus no seu coração, reconheceu que ele era o único salvador da vida dela. Maria começou a mudar muitas coisas. E até que um dia ela foi para a igreja. Os domingos eram os dias mais importantes da semana dela, porque era um tempo que ela e a mãe dela e a família dela eram fiéis, estavam sempre ali para ouvir a palavra do Senhor, para, sabe, ter aquele tempo. E um dia veio um missionário lá da Nigéria, desse lugar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aquele dia tinha... Ó. Deixa eu só achar. Aqui, ó. Nigéria, certo? Então, da Nigéria. E ele tava falando sobre um povo de uma cidade lá em Calabar. Calabar era um povo muito difícil, onde havia muita feitiçaria, sabe? Bruxaria, todas essas coisas tinha nesse povo. Eles eram canibais e, nossa, muitas coisas que a gente fosse ver, meu Deus. Mas aquele homem estava falando sobre aquele lugar. E naquele dia o Senhor queimou no coração de Maria o amor pelaquela cidade, por Calabar. Ele, sabe, gerou um amor tão grande. Ela falou assim, eu quero ir, eu quero ir. Mas naquele momento ela falou assim, ela ainda era muito nova. E o Senhor falou para ela que naquele tempo era para ela continuar ali e fazer missões, ser missionária no bairro dela, ali onde ela estava mesmo. Então hoje, às vezes o Senhor colocou uma cidade, um país no seu coração. Mas sabe, você pode falar, eu sou ainda pequeno, mas o Senhor Ele colocou isso porque um dia isso vai se concretizar. Tenha fé, seja forte e corajoso, pois tudo que Ele for fazer, tudo tem um propósito. Amém? Então, hoje você pode falar do amor de Jesus, assim como Maria. Maria falava na escola dela, ela conseguiu um salão, a igreja dela conseguiu um salão para ela dar aulas, falar sobre Jesus. Então, faça isso, sabe? Fala de Jesus aonde você for, na sua escola, na sua casa. Agora a gente tá aqui fechadinho, não pode sair, mas sabe que na nossa casa a gente seja o exemplo, que a gente possa levar Jesus através da nossa vida. Então, Maria, ela foi passando. E até que um dia, os meninos encontraram ela, sabe? E ficaram muito bravos com ela. E ela ficou lá paradinha assim, e eles estavam bravos. Falaram, o que você tá fazendo aqui, menina? Não sei o que lá. E já era de noite, não tinha como ela fugir. E ela ficou abraçadinha com a Bíblia dela, como tá aqui na imagem. E eles bravos, falando, se mexa, se renda a nós, não sei o que lá. E ela sempre orando, orando, orando e pedindo coragem. E aí que entra o nosso versículo, seja forte e corajosa. E ela foi forte e corajosa. Ela permaneceu lá firme, assim, ó. Ela não se rendeu a eles. E eles viram essa coragem. Ela falou assim, meu Deus, coragem. Pode deixar que agora a gente vai proteger você. E ela ganhou autoridade naquele lugar. E ela chamou aqueles meninos pra ir na escola onde ela dava aula. No lugar. E aqueles meninos, um deles começaram a chicotear pra falar para as crianças entrarem. E não é assim que é pra gente fazer. Então ele falou assim, a Maria chegou e falou assim, não, calma, que não é desse jeito. Entre. Daí ele entrou. E naquele dia, aqueles meninos encontraram Jesus. Aquele dia, aqueles meninos ouviram sobre Jesus e eles foram reconciliados novamente com o Senhor. Com o tempo foi passando, a Maria continuou falando do amor de Jesus. Maria que tinha que trabalhar, ela trabalhava em uma fábrica de tecidos, que era de juta e linho.
ela trabalhava e ela sempre estava lá trabalhando e ela que sustentava a casa dela, porque o pai dela sempre gastava o dinheiro com bebidas e tudo mais. Então ela sempre foi a que sustentou a casa. Só que um dia, quando ela já estava mais velha, o Senhor, ela ouviu novamente sobre Calabar e o Senhor colocou novamente esse desejo no coração dela para ela ir para lá. Então ela pôde falar, ela falou assim, eu quero ir, agora eu vejo que é o tempo, mas ela tinha que pagar a passagem de navio, então ela não tinha dinheiro ainda. Ela teve que trabalhar durante 2 anos, e ainda trabalhar, ela teve que dobrar o trabalho dela. Quando ela trabalhava em um tear apenas, ela teve que trabalhar em 2, durante 2 anos. E durante esses 2 anos, ela juntou esse dinheiro, ela estudou, daí ela foi na parte do conhecer. Ela conheceu como que era o povo lá, ela começou a ver, perguntar para as pessoas que já tinham ido lá. Então ela se adaptou com a língua, ela estudou durante, se eu não me engano, 2 meses, a respeito de remédio, coisas que naquela cultura. Então, para ela chegar lá e ela se adequar àquele povo. Chegou um dia que ela chegou para a mãe dela e falou assim: mãe, a senhora deixa eu ir fazer missões lá em Calabar? A mãe dela falou assim: claro, é uma honra entregar a minha filha para a obra, para Jesus, para que Jesus possa guiar a sua vida. Então a mãe dela ficou muito, muito feliz e ela tinha conseguido o dinheiro para ir para Calabar. Mas enquanto ela estava, naquela época, eles não tinham um avião, um aviãozinho. Eles geralmente era tudo de navio, quando era de um país para o outro, ou de... Não tinha esses automóveis, entendeu? Porque isso foi lá em 1876. Então, Maria, ela pegou o navio em dia 5 de agosto de 1876. Há muito tempo atrás. Mas, quando ela entrou no navio, lá naquele navio, tinha muitas bebidas mesmo. E ela se lembrou de tudo que ela viveu, porque a bebida na vida dela não era algo bom. E ela se lembrou de tudo aquilo que o pai dela gastava todo o dinheiro com bebidas. E isso entristeceu bastante o coração dela. Ela ficou bem triste, falou assim: eu sou a única missionária no meio de tudo isso. Eu sou a única pessoa que conhece Jesus no meio de bebidas, de pessoas que estavam bebendo, entendeu? Tudo aquilo. Então ela olhou, ela falou assim... Sabe, ela, no momento ali, ela ficou pensando: e agora? O que eu vou fazer? Mas, o que você acha que aconteceu com Maria? Como ela está? Será que ela conseguiu chegar em Calabar? Será? Eu não sei. Na verdade, eu sei, mas eu vou contar pra vocês só semana que vem. Mas, uma coisa eu quero falar primeiro pra vocês. Assim como Calabar era um lugar onde muitas pessoas não queriam ir, pessoas tinham medo, era um lugar todo cheio de, sabe, feitiçaria, coisas que eram muito ruins, sabe? E assim era o tempo quando Jesus, um mundo cheio de pecado, mas Jesus ele veio, ele morreu por nós naquela cruz. Ele não olhou para os nossos pecados, mas ele olhou o amor que ele tinha por nós. Assim como Maria tinha um amor por aquelas pessoas, ela não olhou para as coisas ruins que as pessoas falavam sobre aquele povo, mas ela olhou para as pessoas. Ela olhou para aquilo que tinha dentro das pessoas. Ela olhou com amor, com olhos de amor. Assim como Jesus olhou para nós e ele veio, desceu dos céus para morrer em nosso lugar, para, sabe, para que hoje a gente tivesse vida. Então, Jesus, ele foi uma grande pessoa, um grande homem aqui na Terra e nos ensinou muita coisa. Mas, além de tudo, ele morreu naquela cruz. E por nós, eu não merecia o amor dele, mas ele morreu por mim naquela cruz. Por você naquela cruz. Por amor a nós, porque ele não queria ficar afastado da gente. Como eu já disse, o pecado, ele nos afasta do Senhor. Assim como a gente era antes, sem o pecado ele nos afasta de Jesus. Então, a única coisa que podia nos unir novamente com Deus era Jesus. Ele era a única forma da gente poder realmente voltar a ter esse relacionamento íntimo com Deus e ter o livre acesso ao Pai. Então, por meio de Jesus, hoje nós temos o livre acesso ao Senhor. Hoje a gente tem o livre acesso a Deus. A gente pode receber deste amor de uma forma livre e pela graça. Não é por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que o Senhor é por nós. Então, que nessa semana
a gente possa, assim, orar pela Nigéria. A Nigéria é o país e Calabar é a cidade lá na Nigéria. Que a gente possa orar por este povo, sabe? Tem muitas pessoas, muitos povos que não foram alcançados pelo amor de Jesus ainda. Muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E isso é muito grande mesmo. Muitas pessoas nunca ouviram falar de Jesus, mas que a gente possa hoje levar o amor de Jesus aonde a gente for. E o nosso desafio da semana é a gente orar pela Nigéria e por os povos não alcançados, pelos povos que ainda não foram alcançados por Jesus. Eu vou estar mandando um resuminho para vocês no grupo do Clube Bíblico a respeito da Nigéria e motivos para a gente estar orando, tá bom? Então, o desafio dessa semana é a gente orar pela Nigéria. Não se esqueça que o Senhor nos ama e que Ele nos quer muito, muito bem. E assim como Maria tinha um amor tão grande por aquele povo, o Senhor tem um amor muito maior por nós. E hoje, se você sabe, fala assim, olha tia, eu conheci esse Jesus que ele é tão lindo, que ele morreu na cruz por mim, eu não merecia o amor dele, mas eu reconheço que ele é meu único e suficiente Salvador e somente ele pode suprir tudo aquilo que, esse espaço, esse vazio que eu sinto no meu coração. Eu quero hoje que ele venha morar em mim, que ele possa viver em mim todos os dias da minha vida e que eu possa fazer a vontade dele todos os dias da minha vida. Que eu possa ser amado por ele, que eu possa sentir isso. Se você hoje quer isso para sua vida, feche seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor fez por mim naquela cruz. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecadora, eu reconheço que eu necessito do Senhor totalmente, e que o Senhor é meu único, suficiente e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, venha morar em mim, que o Senhor possa fazer morada em meu coração. Em nome de Jesus, amém. E se você fez isso hoje, pode mandar uma mensagem para mim, me procura. Depois eu vou colocar aqui o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Se você fez hoje essa oração, se você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, você reconheceu isso, você possa mandar mensagem para mim ou para tia Sheila, para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Mas nunca se esqueça que você é amado e que o Senhor, Ele quer que a gente leve o amor dele. Então, lembra lá no começo que eu falei sobre a gente fazer missões? Para a gente conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Que essa seja a nossa missão no nosso coração. Que a gente possa também fazer como Maria. Ela falava de Jesus no bairro dela, na casa dela, para a família dela. Que a gente possa ser assim também. Que a gente possa levar o amor de Jesus aonde a gente for, em qualquer lugar. Seja aqui pertinho de casa, ou seja ao redor do mundo. Aonde a gente for, que a gente possa levar o amor de Jesus. Porque tem crianças, pessoas que necessitam desse amor tão grande. Amém? Amém, então. Quem gostou, dá um like. Eu peço, sabe, que vocês possam, se vocês quiserem, compartilhar, sabe, com seus amigos, pessoas que, nossa, tia, vai ser muito legal, manda lá, manda pra eles, tá bom? Que a gente possa levar este amor aonde a gente for. Então, que vocês não se esqueçam. Sejam fortes e corajosos. Não desanimem, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, está com vocês aonde vocês forem. Amém? Seja forte e corajoso assim como Maria, para falar do amor de Jesus. Ame as pessoas, assim como Jesus nos amou, que a gente possa amar as pessoas. Mas acima de tudo, que a gente possa amar o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Que a gente ame Ele de todo o nosso coração, porque quando a gente ama Ele, a gente vai amar as pessoas também. Amém? Então, semana que vem a gente vai descobrir o que aconteceu com Maria, se ela conseguiu chegar até Calabar, como que está sendo, se ela chegou lá, como que está sendo isso. Eu vou contar tudo pra vocês semana que vem. Amém? Deus abençoe muito a vida de vocês. A tia ama muito vocês. Eu quero só falar uma coisinha antes. Usem máscara, não esqueçam. Eu não tô usando aqui, porque como eu estou gravando em casa, não precisa usar. Mas quando forem sair, não esqueçam. A tia ontem esqueceu a máscara e deu ruim. Não foi legal. Então não esqueçam a máscara, tá bom? E lembre-se que vocês são amados de Deus e eu amo vocês também. Muito, muito. Beijos da tia Amanda e eu amo vocês. Tchau, tchau. Tenha uma boa semana. Tchau.